bom dia, minha gente. Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia. Minha gente, estamos no ar em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em finanças. Beleza, minha gente? Tudo bem? Estou diretamente do estúdio 6. Eu, o John, como meu diretor de imagens, o Joseni como meu prof assistente, e nós vamos juntos aqui até as 11 horas e 30 minutos com mais uma aula de Fundamentos das Finanças Públicas, neste dia 17 de outubro do ano de 2022, beleza? Uma segunda-feira. Estamos no ar aqui, mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui. Eu estou olhando pelo chat do IPTV, vejo conectados conosco. Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, por favor? Estou vendo aqui o povo de Ilha Grande, Joaquim Pires, a terra da Lagoa do Cajueiro. Eu estou vendo aqui Landry Salles, Joaquim Pires, a galera é acompanhada pelo Prof. Chaguinha, Landry Salles, Nova Santa Rita. Landry Salles é a professora Raíssa e Nova Santa Rita é a profa Emanuela. Também tem Nossa Senhora do Nazaré aqui conectados conosco. Bom dia, bom dia, bom dia. Que mais? Bom dia, Emanuela de Nova Santa Rita, isso aí. Pelo chat do YouTube, estou vendo a Andressa, a Franci Cláudia, bom dia, e o Carlos Eduardo. Bom dia, minha gente. O Carlos Eduardo é de Nova Santa Rita. Não é, Carlos? Por favor, me confirma aí pelo chat. Deixa eu dizer aqui para vocês, né? Hoje é dia de quê? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Só um minutinho, pronto. John, volta aqui a imagem aqui para mim, por favor. Minha gente, hoje, 17 de outubro, se o ano é de 365 dias, estamos nos 290 dias do ano de 2022. Hoje é dia da agricultura, importantes oportunidades de trabalho podem chegar para vocês aqui, tá bom? Na agricultura, hoje é dia da agricultura. Nós temos o dia da apicultura, da produção de mel, né? Muito bem, dia do apicultor, dia do eletricista. Hoje é dia dos empregados de postos de combustíveis, olha só. Hoje também é um dia importante, é o dia de erradicação da pobreza. Tá bom? E muito importante para um país se desenvolver, que a gente consiga aí estar enfrentando a pobreza, a fome, reduzindo as desigualdades sociais. Isso é fundamental para um país. Só um minutinho aqui. Hoje é dia do mestre de capoeira. Olha só que massa, né? Já tive vontade de fazer, mas nunca fiz não. Capoeira. Hoje é dia de usar algo vistoso, viu? 17 de outubro é dia de usar algo vistoso, sacam? Então é por aí. John, pode botar o slide todo aí na tela, tem o povo aqui interagindo pelo chat do IPTV, deixa eu encostar aqui, estou vendo aqui sim, os três estão assistindo de casa porque estão doentes, tá? Falando aqui a prof. Emanuela, né? A Andressa, a Franci Cláudia e o Carlos Eduardo. Bacana, minha gente. Boa recuperação aí para vocês, tá bom? A Andressa, a Franci Cláudia e o Carlos. Opa, Seduc 2 é de onde, minha gente? É porque eu não consigo ver o nome do polo aqui, eu só vejo o nome Seduc 2. Mariane, Leslie, Tauan e o Everton, vocês falam de... Me digam aqui pelo chat, de Coivaras. Bacana. Beleza, minha gente. Deixa eu calibrar aqui a minha canetinha mágica para a gente seguir adiante. Aqui é o nosso roteiro de aula. Vamos estar falando sobre
teoria das finanças. Deixa eu botar o azulzinho aqui para ficar mais contrastado. Vamos continuar falando de teoria das finanças. A ideia é compreender as finanças e a sua aplicabilidade na esfera pública. Minha gente, as finanças públicas, elas não são uma finalidade, né, da administração pública. As finanças, elas são um meio para. Agora, muitos equívocos são gerados. Tem gente que está na administração pública e entende que as finanças, né, elas são o fim. Quando, por exemplo, pode voltar aqui para mim, John, quando, por exemplo, dizem assim, o poder público ele precisa arrecadar mais do que gastar. Eu sei, vejam, isso é pegando, adotando a visão de finanças públicas pela via mais liberal, arrecadar mais do que gastar. Mas arrecadar mais do que gastar, por quê? Isso vai servir a quem? Se servir ao interesse público, de que forma? Entendem como as coisas são mais complexas? Eu posso até estar tratando das coisas mais técnicas possíveis, mas a gente precisa tratá-las do ponto de vista filosófico, refletindo. Entendem? Precisamos refletir sobre as coisas. Isso é fundamental. Ok, minha gente, tudo bem? Então, vamos aqui adiante. Também terão questões complementares para que vocês possam estar resolvendo aqui e fortalecer o conteúdo discutido em estúdio, tá bom? Antes de mais nada, eu quero voltar aqui na forma de 3 questões em alguns pontos muito importantes sobre a aula da semana passada. A ideia é fortalecer o nosso conhecimento e reter o que a gente discutiu na aula passada. Então, vejam só. Uma primeira questão da atividade complementar. Quando o Estado tem um papel ativo na economia, o que é que ele busca? Quando o Estado tem um papel ativo na economia, o que é que ele está buscando? A gente discutiu isso aqui na aula passada. A ideia é promoção do desenvolvimento, sacam? Redistribuição de renda, estabilização da economia. Porque isso aqui, minha gente, é muito importante, inclusive para vocês que estarão como técnicos em finanças trabalhando em empresas dos mais variados segmentos da atividade econômica. Seja na indústria, seja no comércio, na prestação de serviços. E ainda por meio da produção, do fornecimento de bens e de serviços, né, que são ofertados para as pessoas, para os usuários, para os cidadãos, através de serviços e bens públicos. Ok? Ele também tem o seu papel regulador. Vamos imaginar que no mercado postos de combustíveis estejam vendendo combustíveis adulterados. Olha como é fundamental o Estado entrar como regulador. Opa, está errado, você vai ser notificado, você vai ser multado. Se você insistir, você vai ter seu alvará de funcionamento cassado. Por quê? Porque no mercado você estará operando em desacordo com o interesse público, vendendo combustível adulterado. E ainda cobrando caro, viu? Vocês sacam aí como este é um papel ativo que o poder público, que o Estado precisa ter? Quando eu falo de Estado, eu estou me referindo a governo federal, estadual, municipal. Eu estou falando de poder executivo, legislativo e judiciário, tá bom? Beleza? Esses são os pontos que a gente merece destaque.
E essa promoção do desenvolvimento, eu acabei de dizer para vocês, hoje é dia de erradicar a pobreza. Não, jamais o mercado, a iniciativa privada, ela vai ter foco em erradicar a pobreza. Não é esse o foco de uma iniciativa privada. Ela, numa primeira aproximação, é maximizar lucro, sacam? Então, essa função de buscar articular recursos materiais, financeiros, técnicos, isso aí é coisa de Estado. Organizar tudo isso com a finalidade de erradicar a pobreza. Por exemplo, redistribuindo renda, promovendo o desenvolvimento, estabilizando a economia. Entendem? Isso é função de Estado. Por isso estamos estudando finanças públicas. Porque as empresas onde vocês vão trabalhar, elas podem ser impactadas por essa atuação ou não do Estado na economia. Ou vocês podem, como futuros técnicos em finanças, estarem trabalhando no poder público. Ok? Então, nós temos essas possibilidades aí. Numa pandemia como essa, né, não dá para deixar a economia girando de acordo com o mercado. Porque se isso ocorresse, nós teríamos no pico da pandemia, com alta taxa de transmissão, hospitais abarrotados de gente, mais gente do que leito de hospital, do que médico, do que enfermeiro, do que capacidade de atendimento. E se fosse pelo mercado, ele estaria aberto, as pessoas comprando e vendendo coisas, mesmo com os sistemas de saúde extremamente abarrotados de pessoas. Vocês entendem isso, como isso vai de encontro ao interesse público? Né? As empresas não queriam fechar, mas você tinha hospitais aí entupidos de pessoas e não sendo capaz de atender todas as pessoas. Por isso, eu vi uma frase outro dia de um ministro do STF, ex-ministro inclusive, ele já aposentado, o Aires Brito, em que ele dizia que o Estado, o mercado, ele é motor da economia, mas ele não pode ser mentor da economia, ele não pode dizer como a economia deve funcionar. Ele deve fazer a economia funcionar, mas não ditar como ela deve funcionar, porque a lógica de mercado, ela não ela é voltada para atender interesses privados e não necessariamente os interesses públicos. A gente falou disso aqui na aula passada, tá bom? Nós temos aqui, por isso o Estado entra como um ente regulador disso. Na segunda questão, além da atuação do Estado, existem outros fatores que influenciam uma economia e o seu desempenho, se ela está mais quente, se ela está mais fria, se ela está mais dinâmica ou mais estática. Vejam, a partir de análises das experiências de crescimento em diversos países ao redor do mundo, óbvio, essa atuação do Estado e esse desempenho da economia vai depender de algumas coisas, depende das estruturas sociais, depende da forma de organização, da organização da própria sociedade, como é que ela se organiza, políticas específicas de cada Estado nacional, né? Isso vai variar, isso vai influenciar no comportamento, podem ser condições geográficas, né? Podem favorecer ou desfavorecer, características culturais, eu falo de comportamentos, de hábitos, de crenças, e como isso vai como vai influenciar na economia, ok? Por exemplo, regiões que as pessoas elas têm uma pegada muito empreendedora, um comportamento empreendedor, onde as pessoas são ousadas, gostam de correr riscos, você tende a ter mais empreendimentos privados, por exemplo. Sacam isso? Isso pode variar de um lugar para o outro. Deixa eu dar um exemplo mais específico. Tem bairro que é extremamente comercial. Você pega a avenida principal, é cheio de comércio. Isso é um traço, é uma característica cultural da região. Tem bairro aqui em Teresina que você tem uma avenida
Você tem muita gente ali no entorno, mas é uma avenida extremamente residencial. O povo mora na avenida, não tem pontos comerciais funcionando na avenida. Olha como essa coisa varia de lugar para lugar. Às vezes é de um bairro para o outro, às vezes é de uma cidade para outra, é de um estado para o outro, é de um país para o outro. Isso vai influenciar. As condições geográficas podem facilitar ou não. Lá em Pedro II você tem extração de opala. Em Castelo do Piauí você tem a extração de pedras de castelo. Você tem ali na região, além de Castelo e São Miguel do Tapuio, você tem pessoal que se dedica à produção de água ardente. Como você tem em Simplício Mendes, o pessoal que tem um foco geográfico como é semiárido ali, mais forte, de produção de mel. Hoje é dia do mel, né? O dia da apicultura, por exemplo. Como a gente vai lá para o litoral, você tem um turismo de litoral. Como se você for para ali Coronel José Dias, ali você tem um turismo mais arqueológico, pertinho ali de São Raimundo Nonato, naquele trecho. Entendem? Como a gente vai mais ao sul, ali do Piauí, no finalzinho do mapa, você tem o agronegócio e a produção de grãos. Olhem como as condições geográficas variam. E o Piauí é muito diverso nesse sentido. Entendem? Pode ser a forma de organização. Tem regiões em que elas são fortemente marcadas por trabalhadores organizados na forma de cooperativas. Você vai ter aí um tipo de desempenho econômico. Em outra que as pessoas não têm essa cultura cooperativa, querem agir individualmente, né? São regiões que são mais fracas economicamente em decorrência disso. E, bem, é um traço, é uma característica, varia mesmo, entendem? Até a questão histórica, né? Por que no Sul tem mais cooperativa do que no Nordeste? Porque no Sul eles foram fortemente influenciados pelos imigrantes estrangeiros que vieram lá atrás na história, no Brasil. No Nordeste nem tanto. Então lá eles têm um cooperativismo muito mais forte do que essa visão aqui do Nordeste. Acontece, tá bom? Olhem como esses elementos eles influenciam muito, além da atuação do Estado, né, eles influenciam muito no desempenho de uma economia. Cite exemplos de políticas públicas oferecidas pelo Estado à sociedade, né? Eu coloquei aqui educação, saúde pública, justiça, segurança pública, abastecimento de água, saneamento, são algumas das políticas públicas. Vamos falar de várias outras hoje. São exemplos de políticas públicas muito importantes para a sociedade. Ok? Vamos aprofundar isso aqui na aula de hoje. Mas para isso a gente precisa ter capacidade de financiamento, né? Mariane, Lesley, Tauan, o Everton de Coivaras, juntamente com a Andressa, a Franci Cláudia e o Carlos Eduardo, que nos acompanham diretamente de Nova Santa Rita, alunos aí liderados pela profa Emanuela. Estou vendo aqui Nossa Senhora de Nazaré, Nova Santa Rita, Landry Salles, Joaquim Pires, Ilha Grande. Bom dia, bom dia. Vamos adiante, minha gente. Sou o professor Fernando Galvão, nós vamos juntos nesta aula até às 11 horas e 30 minutos. Minha gente, aplicação das finanças públicas. Deixa eu botar aqui o marca-texto verdinho, já botei. Aplicação das finanças públicas. Vejam só, vamos pensar em um exemplo de projeto de alto custo, mas que tem benefícios de longo prazo. Construir um hospital. A gente precisa construir um hospital. De repente é uma maternidade ou um grande hospital de atendimento de urgência numa regional ou numa capital. Um hospital, minha gente, ele vai durar muitos anos. E ele vai ser utilizado por muito tempo. Olha a pegada, inclusive por pessoas que ainda nem nasceram. São gerações e gerações. Neste caso específico, é justo que o custo de construção de hospital seja dividido por todas essas gerações que vão utilizá-los.
Isso acontece, por exemplo, através da cobrança de impostos. Sacam? Por isso precisamos ter cuidado quando quando a gente vê o discurso de demonização dos impostos. Impostos exageradamente asfixiam uma sociedade, é óbvio, é claro. Mas impostos que sejam cobrados justamente na sociedade. Paga mais imposto quem ganha mais, paga menos quem ganha menos. E que sirvam para financiar essas estruturas, esses serviços ou políticas públicas de atendimento às pessoas, eles têm o seu papel dentro da sociedade. Sacam isso? E outra, o caro não é construir um hospital. O caro é manter um hospital. Porque você vai ter aqui profissionais que vão ser remunerados, seja na área de limpeza, de segurança, na área, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. Você vai ter que comprar insumos, matérias-primas, você vai ter que comprar, vai ter que pagar esses funcionários, água, energia, compra de equipamentos, manutenção desses equipamentos, a gestão administrativa. Minha gente, é muita coisa. Então percebam, esse é um custeio de longo prazo. Entendem? Porque é um serviço que vai ser feito por muito tempo. Então, entra nisso. Essa é a complexidade. O caro não é o investimento da obra em si, mas ao longo do tempo, todo o seu decurso. Ok? Então, qual é a ideia destacada em amarelo? Por isso que ao invés de se cobrar uma grande quantidade de impostos extras dos cidadãos que estão vivos durante a construção deste hospital, seria a geração atual, o governo pode financiar a obra, construí-la e pagá-la em várias parcelas, dividindo assim o seu custo com as gerações futuras, que igualmente serão beneficiadas, e tentar amortecer o impacto desses impostos na sociedade atual, você divide com as gerações futuras. Ok? Este é um ponto de observação de como a gente pode usar recursos públicos obtidos através das finanças públicas e aplicá-los para gerar benefícios para a sociedade. Ok? Ainda na aplicação das finanças públicas, as finanças públicas que estamos estudando aqui na nossa disciplina de fundamentos, meus caros e caras futuros técnicos em finanças, ela deve estudar a natureza e os efeitos do uso pelo Estado dos instrumentos fiscais. O que seriam os instrumentos? Toda vez que vocês ouvirem falar de fiscal em administração pública, aqui, instrumentos fiscais, política fiscal, podem ter certeza, isso vai estar se referindo à arrecadação e gastos. Sacam? E gastos. Sempre. A política fiscal do governo está falando de arrecadação e gastos. Os instrumentos fiscais está falando de instrumentos de arrecadação e gastos. Querem ver? Olhem aqui como uma coisa acaba desembocando na outra. O que são instrumentos fiscais? Tributação e gastos, obtenção de empréstimos, concessão e compra e venda de ativos. Tudo isso aqui são exemplos em que o Estado arrecada por um lado e gasta do outro. Câmbio. A escola também é um exemplo de projeto de longo prazo com benefícios. Exato. Uma escola, uma estrada, a expansão da rede de energia elétrica, a expansão da rede de abastecimento de água e de saneamento. Tudo isso são outros exemplos de obras de longo prazo que geram benefícios presentes e futuros. Sacam? Essa é importante. A gente ter essa visão bem ampla, você coloca isso muito bem.
Tá bom? De fato, uma escola vem nessa linha também. Beleza? Tá bom? Câmbio. Então, vejam só. A gente também tem aqui, e isso se dá, minha gente, né? As finanças públicas, essa aplicação, se dá através do ingresso de recursos públicos. Eles precisam entrar nos caixas do governo. São responsáveis pelo financiamento dos gastos de Estado, né, que vem de impostos da atividade produtiva do Estado, ou do crédito, ou dos empréstimos. Eu destaquei em amarelo aqui nesse slide a seguinte parte: a responsabilidade de viabilizar o funcionamento dos serviços públicos essenciais demandados pela coletividade, ou também obter recursos necessários para o atendimento dessas respectivas demandas. Tudo isso aqui, minha gente, é objeto de estudo das finanças públicas. E elas vão influenciar na vida das pessoas, das empresas. Por isso que vocês, enquanto técnicos em finanças, precisam ter essa noção de que, dependendo de como seja a atuação do Estado e das finanças públicas, isso pode repercutir na empresa que vocês venham estar trabalhando. Tá bom? E, óbvio, se vocês sabem disso, ajuda muito nos processos de tomada de decisão. Ok? Olhem aqui, ainda na aplicação das finanças públicas, elas não são um fim. Na verdade, as finanças são meio para a ação do Estado no exercício de suas competências. É para isso que as finanças servem, para financiar ações do Estado no exercício das suas competências. Essas competências aqui, elas estão definidas em algum lugar. Estão definidas na Constituição Federal de 1988. Ela aqui define as competências de cada ente da federação, né? Governos, estados, municípios, do poder executivo, legislativo, judiciário, né? Tudo isso aqui está previsto na Constituição Federal. Eu já mencionei ela em alguns pontos aqui, mas especificamente nos 3 primeiros artigos que eu venho mencionando para vocês nas últimas aulas da Constituição Federal. Ok? Também as finanças públicas, elas são meio para a materialidade da intervenção do Estado na sociedade. Por exemplo, se é uma atribuição constitucional que o Estado garanta para a sociedade educação enquanto um direito essencial, então as finanças públicas devem financiar a construção de escolas, concursos públicos para a contratação de professores, contratação de serviços de limpeza e segurança, compra de merenda escolar, né? E de tudo. Vejam como as finanças públicas, elas são meio para essa materialidade da intervenção do Estado na sociedade. É tão interessante isso, tão importante, minha gente. Volta aqui para mim, por favor, John. Que é justamente a não materialidade da intervenção do Estado na sociedade que abre, não é uma janela, escancara uma porta para a atuação do tráfico de drogas, por exemplo, no Rio de Janeiro, lá numa comunidade. É exatamente a não materialidade da intervenção do Estado, fornecendo energia, educação, saneamento básico, saúde. É essa carência de intervenção pública que faz com que os traficantes ou que milícias assumam o poder de várias comunidades, por exemplo, no Rio de Janeiro. Entendem? Então é isso. Aí,
E aí vai ter intervenção do Estado nessas regiões. Como? Polícia entrando e tentando fazer a repressão à criminalidade. Detalhe, a intervenção da polícia ela é apenas um dos elementos da política pública, mas quando ela se faz necessária é porque todas as outras anteriores falharam, entendem? É por isso que é muito importante essa intervenção inteligente do Estado na vida das pessoas. Porque aí os meninos passam quais são as oportunidades de trabalho que eu tenho? Eu estudei eu tenho oportunidades de trabalho, e aí o jovem que não tem acesso, não teve acesso, vai encontrar, por exemplo, oportunidade de trabalho numa boca de fumo. Sacam? E isso é muito complexo, né? Então, nós temos um problema de sociedade que vai para além da segurança pública, é da nossa visão de sociedade. E olhem que as finanças públicas elas têm um papel fundamental aí. Entendem? Mas a gente ainda vai ter gestores públicos pensando, não, o Estado tem que arrecadar mais do que gastar. Ora, se você está arrecadando mais do que gastando, volto a fazer as perguntas. Por que arrecadar mais do que gastar? Quem está se servindo de uma maior arrecadação e de menores gastos? Entendem? Enquanto está faltando gasto público em várias áreas, principalmente nas regiões ou comunidades mais carentes. Entendem? Aí eu pergunto, vamos arrecadar mais do que gastar? Ok. Mas vamos lá. A gente tem um número de policiais que dê conta das demandas de segurança pública? Não, está faltando policial. Está faltando armamento, falta munição, falta viatura, pagamento de combustíveis, falta. Então vejam como. E aí você vai arrecadar mais do que gastar? Como assim? Se em várias áreas estão faltando intervenções do poder público. Entendem? É essa coisa que a gente precisa discutir, a gente precisa ter essa visão, tá bom? Câmbio uma visão mais holística, mais crítica, né, sobre as coisas. Mas é porque no campo da gestão das finanças públicas é muito forte essa lógica de que nós temos que arrecadar mais do que gastar. Aí quando a gente olha para a realidade, putz, mas está faltando gasto ali, gasto ali, gasto ali, gasto acolá. Entendem? Pode ampliar o slide todo aí na tela. John, por favor. Então, um outro ponto é o próprio Estado, né? As finanças públicas são um meio para que o próprio Estado entre em ação, seja na saúde, na segurança, né? No saneamento básico, por aí. Vou mostrar aqui algumas imagens que elas retratam isso aqui para vocês mais adiante. Olhem só, ainda no campo das aplicações para as finanças públicas, a gente tem alguns problemas, minha gente, na sociedade. Por exemplo, um crescimento desordenado das cidades e um crescimento populacional. A falta de investimentos, por exemplo, no campo, na agricultura, fazem com que as pessoas não se fixem nas suas zonas rurais. Aí as pessoas vêm para as cidades, vêm para as margens da cidade. E aí muita gente vai e se insere na zona urbana de forma marginal. São marginalizadas. Elas ficam nas margens, distantes do centro. Né? E aí vão para regiões que você não tem abastecimento de água, não tem saneamento, não tem urbanização mínima, né? E são comunidades em que vão ser muito carentes de tudo. Esse é um crescimento desordenado que compromete muito o crescimento populacional da cidade, né? Isso aqui a cidade acaba não tendo... a gestão pública sempre vai ficar atrás das necessidades das pessoas. Nunca vai conseguir acompanhar.
nesse sentido. Ficou claro, minha gente? Sim ou não? Por favor, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, seus exemplos ou suas observações pelo chat. Ok? Na França, por exemplo, o país ele tem uma forte política de assistência ao agricultor francês. Pode voltar a imagem aqui para mim, John? Porque vocês já imaginaram se na França os agricultores franceses não tivessem condições de viver na zona rural e fossem para as margens de Paris? Aí o turismo grande na França, em Paris, é a Torre Eiffel. O cara sobe, o turista sobe ali na Torre Eiffel, aí lá de cima vai ver um monte de favela ao redor de Paris. Né? Comprometer o visual. Vocês entendem que a política precisa ser integrada. Políticas de manutenção das condições de vida das pessoas na zona rural, elas precisam, elas ajudam as políticas urbanas, na medida em que eu tenho menos gente saindo de um lado e vindo para o outro. Sacam? E aí eu estou falando de educação de qualidade, eu estou falando de saneamento básico, né? Eu estou falando de... É por aí, entendem? Vejam que o canal Educação é uma sacada muito interessante, porque aqui do estúdio em Teresina, no bairro Monte Castelo, eu estou no estúdio 7, sendo dirigido pelo John. Vejam, a gente consegue chegar a diversos polos, a gente percorre várias centenas de quilômetros pelo estado do Piauí nesta transmissão por conta da tecnologia, da nossa conexão tecnológica. Esse é um exemplo de uma excelente prática nesse sentido. Se não fosse a tecnologia aqui, ficaria muito difícil vocês conseguirem acessar ou terem a oportunidade de fazer um curso técnico em finanças. Minha gente, vocês aqui nas finanças, a gente discute assuntos que tem gente que só vai ver no ensino superior, vocês já estão vendo agora no curso técnico. Entendem? Isso faz muita diferença. Sacam? Essa é uma possibilidade. É óbvio que a gente precisa avançar sempre e cada vez mais. Linhas de crédito, financiamento, assistência técnica, tudo isso é muito importante para as políticas, vamos dizer assim, de zona rural. E na zona urbana, como eu já mencionei para vocês, comunidades muito carentes da intervenção pública tendem a ser dominadas por um poder paralelo. E aí pode ser tanto o poder fruto de traficantes ou de milícias. Mas ali no meio você vai ter muita gente refém desse tipo de organização criminosa. Entendem? É por isso que é muito importante. Finanças públicas para quê? Eu já mencionei para vocês em algum momento. E é preciso cuidado, minha gente. Porque tem muita gente que trabalha no campo das finanças, na área de finanças, e que são extremamente arrogantes. Focam em números, perdem a sensibilidade, perdem a capacidade de ver o tamanho e o impacto que as finanças podem ter sobre a vida das pessoas do ponto de vista produtivo mesmo, do ponto de vista positivo. Sacam? A gente não pode perder a sensibilidade. As finanças são um meio para. A gente não pode perder isso de vista. Tá bom? Seja na gestão de uma empresa, eu quero maximizar lucro. A custo de quê? Da exploração dos seus funcionários, de vender produtos que não servem para os seus clientes, ou de estar degradando o meio ambiente. Entendem? A gente precisa colocar filosofia, a gente precisa levantar reflexões. A gente não pode ter uma visão somente técnica e operacional. A gente precisa ter uma visão humanista, sistêmica sobre as coisas. A viabilidade hoje passa por
você ser economicamente eficiente, mas você precisa ser socialmente justo e precisa ser ambientalmente correto. Fora disso, não há sustentabilidade para um planeta que, de acordo com a OMS, pode chegar a 9 bilhões de habitantes no ano de 2050. Entendem a gravidade da coisa? Vamos adiante. Pode botar o slide todo aí na tela. É uma grande responsabilidade, minha gente, para todo mundo. E aí, a gente vai ou não vai assumir essas responsabilidades? Um outro problema é a própria indústria. Minha gente, isso aqui, a indústria, o setor agrícola, ele é muito importante. O comércio, os serviços são muito importantes. Mas o setor industrial, ele é o setor que dá a dinâmica de uma atividade econômica, é que pode fazer com que ela seja mais avançada tecnologicamente ou não do que a outra. Se a gente foca muito em serviço, a gente está empregando atividades produtivas fora da nossa região, porque os produtos estão sendo produzidos em outra região. A gente só compra para revender. Então, a indústria é vetor de crescimento econômico. Novos empreendimentos habitacionais. Né? Isso aqui é fundamental, né? Porque você tem um impacto na contratação de pessoas. Se você tem construção civil ativa, você está comprando mais matérias-primas e contratando serviços de outras atividades produtivas. Entendem? Eu estou olhando para o relógio agora, são 15 minutos para as 11 horas. Minha gente, eu vou para um breve break. Eu volto em 3 minutinhos.